Uma mansão colonial guarda segredos após a morte repentina de seu patriarca. A nova empregada desconfia da rotina rígida e dos sintomas alarmantes da idosa reclusa. Tudo muda quando ela descobre um frasco misterioso trancado ao lado da panela do caldo terapêutico. O sol da manhã iluminava as montanhas de Petrópolis, quando Jurema Oliveira desceu do ônibus na parada mais próxima do endereço anotado em seu caderninho surrado. Aos 52 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho duro e nas mãos calejadas a dignidade de quem nunca teve medo de serviço pesado. Ajeitou o lenço colorido nos cabelos grisalhos, segurou firme sua mala de couro sintético desgastada e caminhou pela estrada de paralelepípedos que levava ao imponente casarão Albuquerque. O portão de ferro ornamentado anunciava a grandiosidade da propriedade. Jurema respirou fundo antes de tocar a campainha. Havia conseguido aquela vaga por indicação de sua prima, que trabalhava para uma família vizinha. Pagam bem, mas dizem que é uma casa difícil depois que o velho partiu, comentara a prima. Jurema não se importava com desafios. Depois de criar 3 filhos sozinha e trabalhar em dezenas de casas de família, sentia-se preparada para qualquer situação. Severino, o jardineiro de meia-idade com o rosto marcado pelo sol, abriu o portão com um sorriso simpático que contrastava com a austeridade do lugar. Dona Jurema, bem-vinda ao casarão Albuquerque. A dona Melissa já está esperando. O caminho até a casa principal era ladeado por ipês e jabuticabeiras centenárias. O casarão, uma construção em estilo colonial do século XIX, exibia a opulência de uma época em que o café e a política enchiam os cofres de famílias como os Albuquerque. Tinha 3 andares, varandas com balaústres de mármore e janelas altas com vitrais coloridos importados da Europa. Jurema foi recebida na sala principal por Melissa Albuquerque, uma mulher de 40 anos, cuja beleza impecável parecia saída de revista. Cabelos loiros perfeitamente alinhados em um coque severo, batom vermelho meticulosamente aplicado, tailleur azul marinho sem uma única ruga. Seus olhos verdes, porém, exibiam uma frieza que fez Jurema sentir um arrepio. Senhora Oliveira, pontualidade é a primeira virtude que exijo dos funcionários. Melissa consultou o relógio de pulso. 8 horas em ponto. Começamos bem. Jurema assentiu em silêncio. Conhecia aquele tipo de patroa. A necessidade de estabelecer hierarquia imediatamente. Vou explicar suas funções. Melissa gesticulou para que a seguisse. Nossa família passa por um momento delicado. O Sr. Augusto Albuquerque, meu sogro, nos deixou há 3 meses de forma repentina. Dona Leonor, minha sogra, não superou a perda e encontra-se fragilizada, reclusa no quarto da ala leste. Enquanto caminhavam pelos corredores decorados, com retratos de família e antiguidades, Melissa continuou detalhando as regras da casa. Você será responsável pela limpeza geral, exceto o quarto de Dona Leonor. Também cuidará da roupa e ajudará na cozinha, mas, e isto é fundamental, não se aproxime da Dona Leonor sem minha autorização. Ela está sob tratamento especial e eu mesma cuido de sua alimentação e medicação. Jurema franziu o senho, mas manteve a expressão neutra. Era incomum uma nora assumir exclusivamente os cuidados da sogra, especialmente em famílias tradicionais como aquela. A senhora que prepara as refeições dela? Apenas o caldo terapêutico. Melissa parou abruptamente, virando-se para encará-la. Uma receita exclusiva que ajuda na recuperação. Sou formada em nutrição, embora nunca tenha exercido. A saúde de Dona Leonor é minha prioridade absoluta. Naquele momento, Carlos Eduardo, filho de Dona Leonor e marido de Melissa, apareceu no corredor. Era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Seu terno caro não conseguia esconder a postura abatida. Bom dia, querido. Esta é Jurema, nossa nova funcionária. Melissa o apresentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Seja bem-vinda. Sua voz soou cansada. Precisamos de ajuda nesta casa, principalmente agora. Melissa lançou um olhar reprovador ao marido. Carlos precisa descansar.
Ele assume os negócios da família enquanto sua mãe se recupera. Vou ao escritório. Tenho reunião com os advogados sobre aqueles assuntos. Carlos beijou formalmente a bochecha da esposa e acenou para Jurema antes de sair. Melissa continuou o tour pela casa, mostrando a cozinha moderna que contrastava com a decoração antiga do restante da propriedade. No enorme armário de madeira nobre, Jurema notou que uma das portas tinha uma pequena fechadura. Aqui guardamos os ingredientes especiais e utensílios para o preparo do caldo terapêutico de Dona Leonor. Esta área é restrita. Melissa tocou a chave dourada que pendia de uma corrente fina em seu pescoço. Às 11 horas, 15 horas e 19 horas, preparo pessoalmente o caldo. Ninguém pode entrar na cozinha durante este processo. O quarto de Jurema ficava no 3º andar, uma área simples mas confortável, com vista para os jardins dos fundos. Enquanto organizava seus pertences, ouviu uma melodia triste tocada ao piano, vinda do andar inferior. Ao descer, encontrou Severino trocando lâmpadas no corredor. "É o seu Carlos tocando", explicou o jardineiro em voz baixa. "Toda manhã ele toca a música preferida, da mãe dele. Dona Leonor adorava piano antes de ficar assim." Como era a Dona Leonor antes? Severino olhou para os lados, certificando-se que estavam sozinhos. Uma senhora cheia de vida. Dava festas beneficentes, cuidava pessoalmente do jardim de rosas, tocava piano. Depois que o seu Augusto partiu tão de repente, ela nunca mais foi a mesma. E a Dona Melissa, bem... Ele hesitou. "O que tem ela?" "Nada, nada." Severino voltou sua atenção para as lâmpadas. "Só achei estranho como ela assumiu tudo tão rápido. O testamento nem foi aberto direito e ela já estava dando ordens, reorganizando a casa, afastando as antigas empregadas, tomando conta da Dona Leonor." À tarde, enquanto limpava o corredor próximo à ala leste, Jurema ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A porta estava entreaberta e ela não pôde evitar escutar. "Precisamos saber quando o dinheiro estará disponível, Carlos. As contas estão acumulando." "Melissa, já expliquei. O testamento do meu pai está em processo. Metade dos bens fica para minha mãe, a outra metade para mim. Só posso acessar minha parte quando tudo for oficializado." "E quanto tempo isso vai demorar? Aquela velha está..." A voz silenciou abruptamente quando Melissa notou a porta entreaberta. Com passos rápidos, fechou a porta com força. Durante o jantar, servido na imponente sala com lustres de cristal e prataria centenária, Jurema observou a dinâmica familiar. Carlos mal tocou na comida. Melissa, impecável em um vestido burgundy, dominava a conversa com planos para reformar a ala oeste da casa. "E quanto à sua mãe?" perguntou Carlos, interrompendo o monólogo da esposa. "Estável, como sempre." Melissa sorriu, levantando-se para pegar uma bandeja de prata com um bol de porcelana coberto. "Vou levar o caldo dela agora. Posso vê-la hoje?" "Melhor não, querido. O médico recomendou repouso absoluto. Você sabe como ela fica agitada com visitas." Após o jantar, enquanto Jurema organizava a cozinha, notou o armário especial levemente entreaberto. Melissa devia ter esquecido de trancá-lo na pressa. Por dentro, vislumbrou uma panela de inox brilhante e vários vidros com rótulos artesanais. Um deles, com líquido âmbar, chamou sua atenção pela etiqueta manuscrita: "Suplemento especial, uso exclusivo." Antes que pudesse observar mais, ouviu passos no corredor. Rapidamente se afastou, fingindo limpar os talheres. Melissa entrou apressada, trancando o armário com um olhar desconfiado para Jurema. "Já é tarde, Jurema. Amanhã começamos às 6. Naquela noite, deitada em seu quarto sob a luz fraca da luminária, Jurema não conseguia tirar da cabeça as palavras de Severino, o comportamento controlador de Melissa e a ausência de Dona Leonor. Algo não se encaixava naquele casarão imponente, escondido entre as névoas da Serra de Petrópolis. Quando o relógio antigo da sala badalou 3 vezes na madrugada, um gemido baixo e angustiado ecoou pelos corredores. Jurema abriu os olhos na escuridão, certa de que não era apenas o vento nas janelas centenárias do casarão Albuquerque. Se esta história te interessou,
não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. O som angustiado que despertou Jurema na madrugada a perseguiu durante toda a manhã seguinte. Enquanto preparava o café para Carlos Eduardo, que saía cedo para o escritório no centro de Petrópolis, ela não conseguia afastar a sensação de que algo muito errado acontecia naquele casarão. "Dormiu bem, Jurema?" perguntou Severino entrando pela porta dos fundos com uma cesta de frutas frescas do pomar. "Ouvi uns barulhos estranhos de madrugada", comentou ela, testando a reação do jardineiro. "Como um gemido." Severino baixou os olhos, depositando as frutas sobre a bancada de mármore. "As casas antigas têm suas próprias vozes", respondeu evasivamente. "Mas se ouviu algo vindo da ala leste? Bem, Dona Leonor não tem passado bons momentos. Já faz quanto tempo que ela está assim?" "Desde que o seu Augusto..." Ele hesitou. "Nos deixou. 3 meses. Mas nas últimas semanas piorou muito. Antes ainda saía para a varanda, agora só fica no quarto." Carlos Eduardo entrou na cozinha, ajustando a gravata, interrompendo a conversa. Jurema notou como seu olhar parecia perdido, as olheiras mais profundas que no dia anterior. "Seu café, senhor." Ela serviu uma xícara fumegante. "Obrigado, Jurema." Ele bebericou, pensativo. "Minha esposa já acordou?" "Ainda não a vi hoje, senhor." Carlos suspirou. "Ela deve estar cansada. Tem se dedicado tanto aos cuidados com minha mãe." Parecia estar falando mais para si mesmo do que para os outros. "Quando ela descer, diga que volto tarde. Tenho reunião com o contador sobre o inventário." Assim que Carlos saiu, Jurema começou suas tarefas matinais. Ao passar pelo corredor que levava à ala leste, notou a porta entreaberta do quarto que, segundo Melissa, estava sempre trancado. Hesitou por um instante olhando para os lados. O silêncio dominava o casarão àquela hora. Severino estava nos jardins e não havia sinal de Melissa. Jurema aproximou-se cautelosamente. Sua consciência dizia para respeitar as regras impostas, mas algo mais forte a impulsionava. Uma voz fraca chamou sua atenção. "Quem está aí? É você, Melissa?" Empurrando levemente a porta, Jurema viu Dona Leonor Albuquerque pela primeira vez. A idosa, que devia ter seus 70 e poucos anos, estava sentada em uma poltrona de veludo próxima à janela. Os cabelos brancos, outrora provavelmente volumosos e bem arrumados, caíam sem vida pelos ombros ossudos. A pele pálida e os olhos fundos contrastavam com a elegância do quarto amplo, decorado com antiguidades e retratos de família. "Perdoe-me, Dona Leonor, sou Jurema, a nova funcionária." A idosa estudou seu rosto por alguns instantes, antes de sorrir fracamente. "Ah, uma nova empregada. Melissa não me disse nada." Sua voz era débil, mas ainda carregava a firmeza de quem um dia comandou aquela casa. "Aproxime-se, por favor." Jurema entrou no quarto, notando os diversos frascos de remédios sobre o criado mudo e uma bandeja com um bol vazio, provavelmente do caldo terapêutico da noite anterior. "A senhora está se sentindo bem?" "Ouvi sons esta madrugada." Dona Leonor desviou o olhar para a janela, onde a névoa matinal envolvia as montanhas. "Não estou bem, minha filha, e tenho medo de que nunca mais ficarei." "Posso trazer algo para a senhora? Um chá, talvez?" "Não." A resposta veio rápida e alarmada. "Melissa não gosta que eu aceite comida ou bebida de mais ninguém. Diz que meu organismo é sensível demais agora." A idosa ajeitou-se na poltrona com dificuldade. "Mas você poderia abrir mais a janela? Sinto falta de ar fresco." Enquanto abria a janela, Jurema notou manchas arroxeadas nos braços da idosa. "A senhora se machucou?" "São efeitos colaterais dos remédios, segundo Melissa. Aparecem depois que tomo o caldo." Dona Leonor baixou a voz. "Mas não era assim no começo. Só nas últimas semanas comecei a ter esses sintomas mais intensos." O som de saltos no corredor fez as duas mulheres congelarem. Melissa apareceu à porta, o rosto uma máscara de indignação contida. "Jurema, o que está fazendo aqui?" O tom era controlado, mas suas mãos tremiam levemente. "A porta estava entreaberta, senhora. Achei que alguém precisava de ajuda."
Eu deixei claro ontem que a ala leste é área restrita. Melissa entrou no quarto colocando-se entre Jurema e Dona Leonor. Minha sogra precisa de tranquilidade absoluta. Melissa, querida, estávamos apenas conversando. A voz de Dona Leonor soou mais firme. Sinto falta de companhia. E terá toda a companhia necessária quando estiver completamente recuperada. Melissa forçou um sorriso. Agora preciso aplicar seus medicamentos matinais. Virando-se para Jurema, seu tom endureceu. Pode se retirar. E não volte a entrar aqui sem minha autorização expressa. Jurema assentiu, lançando um último olhar à idosa antes de sair. No corredor, encontrou-se com Severino, que parecia preocupado. Ela a encontrou no quarto da Dona Leonor? Sussurrou o jardineiro. Sim, a porta estava aberta. Tenha cuidado. A última empregada que desobedeceu às regras da Dona Melissa foi demitida no mesmo dia. E era alguém que trabalhava aqui há 15 anos. Mais tarde, enquanto limpava as janelas da biblioteca no segundo andar, Jurema encontrou Carlos Eduardo absorto em documentos antigos. Com licença, senhor. Posso voltar mais tarde. Não, fique, Jurema. Já estou terminando. Ele organizou os papéis numa pasta. Estou revisando o histórico financeiro da família. Meu pai era metódico com a contabilidade. Jurema notou a expressão confusa do patrão. Algum problema, senhor? Carlos hesitou. É estranho. Há transferências significativas nos últimos 2 anos que não fazem sentido. Clínicas especializadas, medicamentos importados. Mas minha mãe só começou a ficar debilitada recentemente. Naquele momento, Melissa apareceu à porta. Querido, não deveria estar no escritório? Seu olhar recaiu sobre os documentos. O que está fazendo? Apenas organizando os papéis do meu pai. Carlos fechou rapidamente a pasta. Vou me atrasar para a reunião. Ele beijou a esposa e saiu apressadamente. Melissa observou Jurema por alguns instantes desconfortáveis. Lembre-se de limpar também atrás das cortinas. As anteriores deixavam muita poeira acumular. Após o almoço, que Jurema serviu apenas para Melissa, Carlos havia ficado na cidade, ela observou a patroa preparando o famoso caldo terapêutico. Melissa trancou a cozinha, mas Jurema conseguiu espiar pela pequena janela interna que dava para a despensa. Com movimentos meticulosos, Melissa retirou a panela especial do armário trancado, junto com diversos frascos. Preparou uma base de legumes, adicionou ervas e, por fim, algumas gotas de um líquido âmbar do frasco rotulado como suplemento especial. Ao terminar, transferiu o caldo para o bol de porcelana, cobriu-o e colocou na bandeja de prata com talheres dourados. Naquela noite, Jurema foi acordada novamente pelos gemidos, agora mais intensos. Não conseguindo ignorá-los, levantou-se silenciosamente. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelo luar que entrava pelas janelas altas. Seguindo o som, chegou até a porta do quarto de Dona Leonor. Desta vez estava trancada, mas os sons de sofrimento eram inequívocos. Olhou ao redor, desesperada, até notar uma pequena chave decorativa pendurada junto a outros objetos numa mesinha próxima. Provavelmente uma cópia esquecida por Melissa. Com o coração acelerado, Jurema destrancou a porta e encontrou Dona Leonor contorcendo-se na cama, o rosto pálido coberto de suor frio. Meu estômago está queimando, murmurou a idosa entre espasmos de dor. Acontece depois, de cada refeição do caldo. Jurema a ajudou a assentar-se, oferecendo água em pequenos goles. A senhora acha que tem algo errado com o caldo? Dona Leonor segurou seu braço com força surpreendente. Não é a primeira vez. Foi assim com Augusto também. O caldo especial que ela preparava só para ele. Depois de semanas, ele simplesmente... Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. E agora é minha vez. Ela está fazendo a mesma coisa comigo. A senhora está dizendo que Melissa está envenenando a senhora? Jurema perguntou chocada. No começo pensei que era impressão minha, que o luto estava me fazendo imaginar coisas. Mas agora tenho certeza. Os mesmos sintomas que Augusto tinha. Dores, fraqueza, manchas na pele. A idosa apontou para o bol vazio na mesa de cabeceira.
A cada dia fico mais fraca depois de tomar isso. Tenho medo de dormir e não acordar mais. Jurema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que ela faria isso? O dinheiro, minha filha, sempre foi o dinheiro. Ela veio do nada, conquistou meu filho e agora quer tudo. Com Augusto fora do caminho, só restamos eu e Carlos, e eu sou a única que realmente a conhece. Antes que Jurema pudesse responder, ouviram passos no corredor. Rapidamente ela ajudou Dona Leonor a deitar-se e escondeu-se atrás das cortinas pesadas. Melissa entrou, vestindo um robe de seda, e aproximou-se da cama. Verificou o pulso de Dona Leonor e sorriu ao vê-la de olhos fechados, fingindo dormir. Pegou o bol vazio e saiu, trancando a porta novamente. Jurema esperou alguns minutos antes de sair de seu esconderijo. Dona Leonor abriu os olhos, o medo evidente em seu olhar. Por favor, me ajude, implorou a idosa. Não posso continuar tomando aquele caldo. Sinto que não resistirei muito mais. Vou ajudá-la, Dona Leonor, prometeu Jurema determinada. Mas preciso descobrir o que realmente tem naquele caldo e vou precisar de ajuda. Ao sair do quarto, devolvendo a chave ao seu lugar, Jurema sabia que havia cruzado uma linha. O casarão Albuquerque guardava segredos sombrios entre suas paredes centenárias, e agora ela fazia parte deles. Na manhã seguinte, Jurema aguardou o momento em que Melissa saiu para sua sessão de hidroginástica, um compromisso que, segundo Severino, era sagrado nas terças e quintas. Com Carlos no escritório, o casarão ficava sob os cuidados apenas dela e do jardineiro. Severino, preciso de um favor, disse ela, encontrando-o entre as roseiras do jardim. Conhece alguma enfermeira ou farmacêutica de confiança aqui em Petrópolis? O jardineiro ergueu as sobrancelhas, apoiando-se na pá. Conheço sim. Minha sobrinha, Conceição Oliveira, trabalha no hospital municipal. Por quê? É confidencial, respondeu Jurema, olhando nervosamente para a casa. Posso confiar nela? E em você? Severino fitou-a com intensidade. Está acontecendo algo aqui, não é? Algo relacionado a Dona Leonor. Jurema assentiu. Tenho suspeitas graves, mas preciso de confirmação. Eu trabalho para os Albuquerque há 30 anos. Vi o Carlos crescer, cuidei do jardim de rosas que Dona Leonor tanto ama. O seu Augusto me ajudou quando minha esposa adoeceu. Sua voz embargou. Mas desde que ele partiu e essa mulher assumiu o controle, nada tem sido como antes. Preciso verificar o que tem dentro daquele frasco âmbar no armário da cozinha, o tal suplemento especial que ela coloca no caldo. Severino olhou para a mansão com expressão sombria. Ela sai toda quinta às 9 e volta ao meio-dia. O armário está trancado, mas... Ele enfiou a mão no bolso da calça gasta e retirou um molho de chaves antigas. Tenho acesso a quase todas as fechaduras desta casa. Parte do meu trabalho é fazer manutenção. Às 9h15 da manhã de quinta-feira, com Melissa já a caminho do clube e Carlos no escritório, Jurema e Severino entraram na cozinha. Com mãos trêmulas, o jardineiro testou várias chaves na fechadura do armário especial até que uma delas, pequena e dourada, girou com um clique suave. Dentro, exatamente como Jurema havia visto, estavam a panela de inox reluzente, diversos pacotes de ervas e especiarias com rótulos manuscritos e os frascos misteriosos. Ela pegou cuidadosamente o frasco âmbar com a inscrição Suplemento Especial, estudando o líquido viscoso contra a luz. Não tem identificação farmacêutica nem composição, nada, observou. Como vai testar isso? Perguntou Severino nervoso, olhando frequentemente para a porta. Sua sobrinha pode nos ajudar? Ligo para ela agora mesmo. Enquanto Severino fazia a ligação do telefone fixo da Copa, Jurema usou um conta-gotas limpo para transferir uma pequena amostra do líquido para um frasco vazio que havia trazido. Depois, retornou tudo exatamente à posição original e fechou o armário. Conceição Oliveira, uma mulher de 30 e poucos anos com jaleco branco e olhar perspicaz, encontrou-se com eles no final da tarde, nos fundos da propriedade, onde um antigo gazebo quase escondido entre jabuticabeiras oferecia privacidade. Tio Severino disse que é urgente, comentou ela, ajeitando os óculos de armação colorida. Do que se trata?
Jurema mostrou o pequeno frasco com o líquido. Preciso saber o que é isto. Está sendo administrado diariamente a uma senhora idosa que apresenta sintomas preocupantes. Dores abdominais intensas, fraqueza, manchas na pele. Conceição examinou o frasco contra a luz, franzindo o senho. Não posso identificar apenas olhando, mas posso levar para análise no laboratório do hospital. Conheço o técnico do turno da noite. Ele pode fazer isso extraoficialmente. Quanto tempo demora? Perguntou Jurema, ansiosa. Volto amanhã com os resultados, mas vocês suspeitam de algo específico? Jurema trocou olhares com Severino. Achamos que pode ser algo tóxico sendo administrado intencionalmente. Os olhos de Conceição se arregalaram. Estamos falando de um caso grave, então. Vou priorizar isso. Naquela noite, Jurema mal conseguiu dormir. Ficou de prontidão próxima ao quarto de Dona Leonor, ouvindo os gemidos abafados que se seguiram à refeição noturna. Queria entrar, confortá-la, mas sabia que precisava dos resultados da análise antes de agir. Na manhã seguinte, após o café, Melissa anunciou que sairia para compras em Petrópolis. Preparei o caldo matinal da Dona Leonor. Por favor, leve para ela pontualmente às 11 horas. Instruiu a Jurema. Apenas deixe a bandeja na mesa de cabeceira e saia. Ela costuma dormir após tomar o caldo. Jurema assentiu, sentindo o coração acelerar com a oportunidade. Assim que Melissa saiu, correu para encontrar Severino, que ajudava Carlos a carregar alguns livros antigos para o carro. Ela pediu que eu leve o caldo para Dona Leonor. Sussurrou para o jardineiro, quando Carlos entrou na casa para buscar mais volumes. É nossa chance, respondeu ele. Conceição chegará ao meio-dia com os resultados. Quando Carlos também partiu, Jurema observou a bandeja de prata sobre o balcão da cozinha. O bol de porcelana coberto continha o caldo que, segundo Dona Leonor, a estava debilitando progressivamente. Uma ideia formou-se em sua mente. Rapidamente, preparou um caldo vegetal simples usando cenoura, abobrinha e ervas frescas do jardim. Transferiu o caldo preparado por Melissa para um recipiente à parte e colocou sua versão saudável no bol original. Às 11 em ponto, Jurema entrou no quarto de Dona Leonor, que a recebeu com um sorriso fraco. Trouxe seu caldo, senhora. Os olhos da idosa se encheram de medo. Não quero mais tomar isso, faz mal. Jurema aproximou-se baixando a voz. Não se preocupe, este é diferente. Eu mesma preparei com vegetais frescos do jardim. A expressão de Dona Leonor oscilou, entre esperança e desconfiança. Como posso ter certeza? Olhe. Jurema provou uma colherada do caldo. Estamos investigando o que tem no outro. Confie em mim. Com mãos trêmulas, a idosa aceitou o caldo, saboreando cada colherada com alívio crescente. Fazia tanto tempo que não sentia o gosto de comida de verdade, comentou, com lágrimas nos olhos. Às 12h15, Conceição chegou ao casarão, aparentando agitação. Severino a conduziu discretamente até o gazebo, onde Jurema aguardava com o recipiente contendo o caldo original de Melissa. O que descobriu? Perguntou Jurema, ansiosa. Conceição ajeitou o jaleco, visivelmente perturbada. A substância no frasco é uma mistura concentrada à base de arsênico. Arsênico? Severino empalideceu. Isso não é... Um veneno, sim, confirmou Conceição. Em doses baixas e contínuas, causa exatamente os sintomas que você descreveu. Dores abdominais, fraqueza progressiva, manchas na pele. O corpo vai deteriorando gradualmente e os sintomas podem ser facilmente confundidos com várias doenças, especialmente em pessoas idosas. Jurema sentiu o sangue gelar. Ela está sendo envenenada. Preciso também analisar este caldo, disse Conceição, pegando o recipiente. Se confirmar a presença da substância, terei toda a confirmação que preciso. Jurema apertou os punhos. Preciso proteger Dona Leonor. Isso é caso de polícia, afirmou Conceição. Meu namorado é delegado, posso... Ainda não, interrompeu Jurema. Melissa é influente na cidade, casada com o filho de uma das famílias mais poderosas. Precisamos de provas concretas, ou ninguém acreditará em nós. Jurema tem razão, concordou Severino. Vi como funcionam as coisas por aqui durante décadas.
Precisamos de mais do que suspeitas. O que pretendem fazer então? Perguntou Conceição, preocupada. Continuar substituindo o caldo dela por comida saudável, para que Dona Leonor recupere suas forças, explicou Jurema. E descobrir por que Melissa está fazendo isso. Deve haver mais nessa história. Naquela tarde, enquanto arrumava o quarto de Carlos e Melissa, Jurema notou algo estranho na penteadeira. Um celular diferente do que habitualmente via Melissa usando. Quando teve certeza de que estava sozinha, examinou o aparelho. Estava bloqueado, mas uma notificação piscava na tela. Rafael, te encontro hoje no lugar de sempre às 16 horas. Rafael? Jurema nunca ouvira falar desse nome entre os contatos da família. Colocou o celular de volta, exatamente como o encontrara. Às 3 da tarde, observou Melissa saindo apressadamente, dizendo que iria ao salão de beleza. Intrigada, Jurema foi até a janela do 2º andar e viu quando, em vez de seguir para o centro da cidade, Melissa pegou uma trilha lateral que levava a uma antiga casa de hóspedes, nos limites da propriedade. Um local que, segundo Severino, estava abandonado há anos. Preciso descobrir quem é esse Rafael, murmurou para si mesma. Enquanto isso, no quarto de Dona Leonor, algo surpreendente acontecia. Após 2 dias recebendo alimentação adequada, graças às substituições secretas feitas por Jurema, a idosa começava a mostrar sinais visíveis de melhora. As manchas na pele diminuíram, a disposição aumentou, e ela conseguiu levantar-se da cama sem ajuda pela primeira vez em semanas. É como se um peso estivesse sendo removido do meu corpo, comentou Dona Leonor, olhando com espanto para as próprias mãos, que tremiam menos. Você estava certa, Jurema. Aquele caldo estava me matando. Na casa de hóspedes, escondida entre árvores frondosas, Melissa encontrava-se com um homem alto de barba bem aparada. Rafael Mendonça era advogado e, secretamente, seu amante há mais de 2 anos. O que ninguém sabia era que ele também era o responsável por fornecer a substância tóxica que ela adicionava ao caldo. Está demorando demais, reclamou ele, enquanto Melissa se vestia apressadamente. O plano era que ela não resistisse mais do que algumas semanas. Estou fazendo o melhor que posso, respondeu Melissa irritada. Aumento a dose gradualmente como você orientou. E quanto ao seu marido, já conseguiu que ele transfira parte do dinheiro? Carlos está desconfiado com algumas movimentações bancárias do pai. Além disso, o testamento ainda não foi totalmente executado. Ela suspirou, frustrada. Enquanto a velha estiver viva, metade da fortuna continua com ela. Rafael a segurou pelos ombros. Precisamos do dinheiro logo, Melissa. Tenho dívidas com pessoas perigosas, você sabe disso. Falta pouco, ela garantiu, ajeitando o cabelo. Logo seremos livres e ricos. O que eles não sabiam era que Severino, que cuidava da propriedade inteira, incluindo a casa de hóspedes abandonada, havia notado o movimento incomum e estava escondido do lado de fora, ouvindo cada palavra da conversa comprometedora. No final daquele dia, Jurema, Severino e Dona Leonor reuniram-se secretamente no quarto da idosa. Eles estão planejando algo terrível, revelou Severino, relatando o que ouvira. Precisamos de provas concretas, insistiu Jurema, algo que não deixe dúvidas sobre as intenções dela. Eu conheço minha nora, disse Dona Leonor com uma firmeza que surpreendia após tantas semanas de debilidade. Desde que entrou para nossa família, só esteve interessada no dinheiro. Augusto começou a desconfiar nas semanas antes de sua partida, mas era tarde demais. A senhora acha que ela também... Jurema não conseguiu completar a frase. Dona Leonor assentiu gravemente. Tenho quase certeza. O mesmo caldo, os mesmos sintomas. Precisamos agir logo, concluiu Severino, antes que ela perceba que a senhora está melhorando, Dona Leonor. Naquela noite, enquanto o casarão silenciava sob o manto das estrelas serranas, Jurema tomou uma decisão. Iria até o fundo daquela história sombria, custe o que custasse, não apenas por Dona Leonor, mas por justiça para seu Augusto e para impedir que Carlos também se tornasse vítima daquele plano macabro.
O mistério do frasco proibido estava apenas começando a se revelar, e as verdadeiras intenções de Melissa Albuquerque eram ainda mais sinistras do que qualquer um poderia imaginar. Uma semana se passou desde a descoberta do arsênico no frasco de suplemento especial. Jurema continuava substituindo sistematicamente o caldo preparado por Melissa, e a recuperação de Dona Leonor tornava-se cada dia mais evidente. As cores voltavam gradualmente ao seu rosto, os tremores diminuíram, e suas forças aumentavam a ponto de conseguir caminhar pelo quarto sem apoio. "Precisamos ter cuidado", alertou Jurema, ajudando a idosa a sentar-se próxima à janela. "Melissa não pode desconfiar de sua melhora. É difícil fingir fraqueza quando finalmente estou me sentindo viva novamente", respondeu Dona Leonor com um sorriso fraco. "Mas entendo a necessidade. Aquela mulher é perigosa." Enquanto isso, Conceição havia analisado o caldo original preparado por Melissa e confirmado suas suspeitas. Continha traços significativos de arsênico em dose calculada para causar deterioração gradual sem levantar suspeitas imediatas. "Jurema, isso não pode continuar", insistiu Conceição durante um encontro no gazebo. "Temos provas suficientes para envolver as autoridades." "Ainda não", respondeu Jurema determinada. "Melissa tem conexões na cidade. Precisamos de algo irrefutável. Algo que ela mesma admita." Naquela tarde, enquanto limpava a biblioteca, Jurema encontrou Carlos Eduardo absorto em velhos álbuns de fotografia. "Permissão para entrar, senhor?" "Claro, Jurema." Ele fechou rapidamente um dos álbuns, mas não antes que ela notasse lágrimas em seus olhos. "O senhor está bem?" Carlos hesitou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Apenas recordações. Este era meu pai." Ele mostrou uma fotografia onde Augusto Albuquerque, um senhor elegante de cabelos brancos e sorriso gentil, abraçava Dona Leonor em frente ao casarão. Um mês antes de sua partida. "Ele parecia muito saudável", comentou Jurema cuidadosamente. E era. Toda a vida foi forte como um touro. Carlos franziu o senho. "Por isso sua deterioração repentina me pegou de surpresa. Os médicos falaram em falência múltipla de órgãos, mas nunca entendi como alguém tão saudável poderia... Enfim." Ele fechou o álbum. "E agora, minha mãe segue o mesmo caminho." "O senhor visita sua mãe com frequência?" A pergunta pareceu atingi-lo como um golpe. "Melissa diz que visitas a perturbam, que o médico recomendou isolamento. Confio no julgamento dela. Afinal, ela se dedica integralmente aos cuidados com minha mãe." Ele suspirou. "Às vezes sinto que deveria insistir mais, mas Melissa sempre foi persuasiva." "Compreendo." Jurema escolheu as palavras com cuidado. "O senhor confia totalmente em sua esposa?" Carlos olhou-a com surpresa. "Que pergunta curiosa, Jurema." "Perdoe-me, senhor. Não quis ser impertinente." Não se preocupe." Ele fitou a janela, pensativo. "Melissa entrou em nossas vidas como um furacão. Conhecemo-nos em uma exposição de arte em São Paulo há 5 anos. Ela era voluntária no evento, vinha de origens humildes, mas tinha uma determinação admirável. Meus pais, especialmente minha mãe, estranharam nosso relacionamento relâmpago. E o casamento aconteceu rapidamente. 6 meses depois estávamos casados." Carlos sorriu tristemente. "Ela insistiu em morar aqui no casarão. Dizia que queria estar próxima da tradição familiar. Minha mãe sempre foi reservada com ela, mas meu pai..." Ele hesitou. "Meu pai começou a levantar questões sobre o passado dela poucos meses antes de partir." Antes que Jurema pudesse explorar mais o assunto, Melissa apareceu à porta, seu olhar alternando rapidamente entre os dois. "Interrompo algo?" "Apenas conversávamos sobre fotografias antigas", respondeu Carlos levantando-se. "Jurema tem se mostrado uma excelente funcionária." Melissa forçou um sorriso que não alcançava seus olhos. "Certamente. Querido, lembra que temos o jantar com os investidores hoje à noite? Você precisa se preparar." Quando Carlos deixou a biblioteca, Melissa virou-se para Jurema, o sorriso substituído por uma expressão dura. "Vejo que está se tornando próxima da família." "Apenas cumpro minhas funções, senhora."
Suas funções não incluem longas conversas com meu marido. Melissa aproximou-se baixando a voz. Nem entrar no quarto de minha sogra sem autorização. Jurema sentiu um calafrio. Como assim? Pensa que não notei? As câmeras de segurança da ala leste captaram sua visita noturna na semana passada. Melissa cruzou os braços. Estou disposta a relevar essa grave quebra de confiança, considerando seu excelente trabalho até agora. Mas que fique claro, outra intromissão e você estará imediatamente demitida. Entendido? Jurema assentiu, mantendo a expressão neutra apesar do coração acelerado. Quando Melissa saiu, ela respirou fundo. A situação estava ficando perigosa. Naquela noite, aproveitando que o casal saíra para o jantar de negócios, Jurema, Severino e Conceição reuniram-se novamente com Dona Leonor, que estava significativamente mais forte. Precisamos de um plano, disse Jurema. Melissa está desconfiada. E os resultados confirmaram tudo, acrescentou Conceição, mostrando os laudos da análise. Este documento prova a presença de arsênico tanto no frasco quanto no caldo. Ainda não é suficiente, argumentou Severino. Ela pode alegar que alguém adulterou o suplemento que não sabia o que estava usando. Precisamos de uma confissão, concluiu Jurema. Algo que não deixe dúvidas sobre suas intenções. Talvez possamos usar o celular secreto dela, sugeriu Severino. O que ela usa para falar com esse tal de Rafael? Precisaríamos da senha, ponderou Jurema. E mesmo que conseguíssemos, como provaríamos a autenticidade das mensagens? Dona Leonor, que ouvira tudo em silêncio até então, levantou-se com determinação surpreendente. Tenho uma ideia. Vamos usar a ganância dela contra ela mesma. 2 dias depois, Carlos recebeu um telefonema urgente do contador da família. Precisava viajar a São Paulo imediatamente para resolver questões do espólio de seu pai. Melissa, vendo a oportunidade perfeita para avançar seus planos, concordou prontamente que ele fosse. Fique o tempo necessário, querido, disse ela, beijando-o na saída. Cuidarei de tudo por aqui. Assim que Carlos partiu, Melissa intensificou seus encontros com Rafael na casa de hóspedes. O que ela não sabia era que Jurema havia instalado, com a ajuda de Severino, um pequeno gravador dentro de um vaso de flores que decorava a mesa central. Numa tarde chuvosa, típica da Serra Fluminense, Jurema aproximou-se furtivamente da casa abandonada. Sob o barulho da tempestade, conseguia ouvir fragmentos da conversa entre Melissa e Rafael. Mais alguns dias e ela não aguentará mais, dizia Melissa. Aumentei a dose ontem. Com Carlos viajando, posso controlar melhor a situação. E quanto aos empregados, aquela tal de Jurema não me parece confiável, respondeu Rafael. Ela não é problema. Assim que a velha partir, demito todos e vendemos esta propriedade. O dinheiro da herança será todo nosso. E seu marido? Melissa riu friamente. Carlos é apenas o próximo passo. Tão ingênuo, tão fácil de manipular. Um pequeno acidente. Talvez uma queda nas escadas. Jurema sentiu o estômago revirar com a frieza das palavras. Quando estava prestes a se afastar, pisou em um graveto que estalou ruidosamente. Ouviu isso? A voz alarmada de Rafael congelou-a no lugar. Deve ser apenas o vento, respondeu Melissa. Esta casa velha range toda com a chuva. Mas Rafael não estava convencido. Aproximou-se da janela, obrigando Jurema a esconder-se rapidamente atrás de uma árvore. Quando finalmente conseguiu voltar para o casarão, estava encharcada e tremendo, não apenas pela chuva, mas pelo horror do que ouvira. Conseguiu? Perguntou Severino, ansioso, encontrando-a na entrada dos fundos. O gravador ficou lá, registrando tudo, mas quase foi descoberta. Jurema enxugou o rosto com uma toalha. Eles estão planejando acelerar o processo agora que Carlos está viajando. Não podemos esperar mais, afirmou o jardineiro. Vou chamar Conceição e seu namorado delegado. Espere, interrompeu Jurema. Tenho uma ideia melhor. Uma forma de pegá-los em flagrante. No dia seguinte, Dona Leonor, seguindo o plano elaborado por Jurema, fingiu uma piora significativa. Quando Melissa entrou no quarto para levar o caldo matinal,
encontrou a idosa aparentemente inconsciente na cama. Dona Leonor, consegue me ouvir? Melissa verificou o pulso da sogra, sentindo-o fraco e irregular, um truque que Conceição havia ensinado à idosa. Satisfeita, Melissa sorriu e, imediatamente, pegou o celular secreto. Rafael, é a hora. Ela está quase indo. Precisamos acionar o médico que subornamos para assinar o atestado. Sim, hoje mesmo. Assim que Melissa saiu apressadamente para encontrar-se com Rafael e finalizar os preparativos, Dona Leonor abriu os olhos e assentiu para Jurema, que estava escondida no closet. Ela mordeu a isca, sussurrou a idosa. Agora precisamos recuperar o gravador e preparar a armadilha final, respondeu Jurema. Enquanto isso, Severino posicionava estrategicamente pequenas câmeras emprestadas por Conceição em pontos-chave do casarão. A cozinha onde Melissa preparava o caldo, o armário com o frasco de dício arsênico e o escritório onde certamente os documentos da herança seriam discutidos. A corrida contra o tempo havia começado. Naquela mesma noite, Melissa retornaria com Rafael para finalizar seu plano macabro, sem imaginar que cada movimento seu seria documentado e que sua vítima, longe de estar enfraquecida, aguardava o momento perfeito para a confrontação final. O plano de Jurema estava em andamento. A trama criminosa de Melissa começava a desmoronar e a justiça se aproximava do casarão Albuquerque, como as nuvens de tempestade que se acumulavam novamente sobre as montanhas de Petrópolis. O temporal que caía sobre Petrópolis parecia refletir a tensão que pairava no casarão Albuquerque. Relâmpagos iluminavam momentaneamente os cômodos antigos, projetando sombras inquietantes nas paredes. Jurema finalizava os preparativos para o plano que haviam meticulosamente arquitetado. As câmeras estão posicionadas, confirmou Severino, entrando na cozinha encharcado. Conceição e o delegado Marcelo estão a postos no posto policial, aguardando nosso sinal. Jurema assentiu, verificando o celular que Conceição havia emprestado para a operação. Melissa ligou para Rafael. Eles chegarão em 1 hora, achando que Dona Leonor está à beira do colapso. E como está nossa guerreira? Perguntou o jardineiro, referindo-se à idosa. Ansiosa, mas determinada. Parece que cada dia sem o veneno a deixa mais forte. Jurema sorriu brevemente, antes de voltar à expressão séria. Está tudo pronto na cozinha. O frasco de arsênico continua no armário, mas substituí o conteúdo por água com corante âmbar. Não podemos arriscar que ela prepare uma dose real hoje. O plano era simples, mas perigoso. Quando Melissa e Rafael chegassem, pensando encontrar Dona Leonor inconsciente e vulnerável, cairiam na armadilha. As câmeras registrariam tudo. A preparação do caldo envenenado, as conversas incriminadoras, as confissões que certamente fariam ao acreditarem estar a um passo de concretizar seu plano. Às 8 da noite, sob a chuva torrencial, o carro de Rafael estacionou discretamente nos fundos do casarão. Melissa, que aguardava na porta dos fundos, rapidamente os conduziu para dentro, sem perceber o pequeno flash da câmera escondida por Severino entre os vasos de samambaias. Ela está praticamente inconsciente, explicou Melissa, enquanto secava os cabelos com uma toalha. O médico está a caminho. Quando chegar, encontrará uma idosa que sucumbiu naturalmente após longa enfermidade. Rafael, um homem alto de aparência elegante e olhar calculista, retirou o casaco molhado. E quanto aos empregados? A nova funcionária está de folga hoje. Eu mesma a dispensei. O velho jardineiro nunca aparece durante temporais. Estamos sozinhos. Perfeito, vamos repassar cada detalhe. Rafael seguiu Melissa até a cozinha. Primeiro precisamos ter certeza de que ela não vai resistir até a chegada do médico. Melissa sorriu friamente, dirigindo-se ao armário especial. Com a chave que pendia de seu pescoço, destrancou-o e pegou o frasco âmbar e a panela reluzente. Uma última dose, mais concentrada, explicou ela, medindo cuidadosamente várias gotas do líquido. Dentro de 1 hora estará tudo acabado. Na despensa adjacente à cozinha, Jurema observava tudo através de uma pequena fresta na porta, registrando cada movimento com o celular.
Seu coração batia tão forte que temia ser ouvida. E quanto aos documentos? Perguntou Rafael, aproximando-se para observar a preparação do caldo. Já organizei tudo. Tenho as procurações que Carlos assinou antes de viajar, dando-me poderes para administrar os bens da família durante sua ausência. Melissa misturava os ingredientes na panela com movimentos precisos. Assim que o atestado de óbito for emitido, podemos iniciar a transferência dos bens. O testamento deixa metade para ela, metade para Carlos. E quanto ao seu marido, ainda pretende... Rafael fez um gesto significativo. Carlos é um problema para depois, respondeu Melissa, transferindo o caldo para o bol de porcelana. Primeiro a velha, depois ele. Um passo de cada vez. Na despensa, Jurema conteve a respiração. A confissão estava gravada, clara e inequívoca. Melissa colocou o bol na bandeja de prata com os talheres dourados habituais. Vamos, é hora de garantir que ela tome cada gota. Enquanto o casal saía da cozinha em direção ao quarto de Dona Leonor, Jurema enviou rapidamente uma mensagem para Conceição. Eles estão indo, tudo gravado. Venham agora. No quarto da ala leste, Dona Leonor estava posicionada na cama, seguindo rigorosamente as instruções. Ao ouvir os passos no corredor, fechou os olhos e respirou superficialmente, exatamente como Conceição a havia ensinado. A porta abriu-se e Melissa entrou com Rafael logo atrás. É ela, sussurrou ele, observando a idosa imóvel. Sim. Agora, precisamos apenas garantir que ela tome isto. Melissa aproximou-se da cama com a bandeja. Dona Leonor, preciso que a senhora tome seu remédio. Sem resposta, Melissa pousou a bandeja no criado mudo e tocou o rosto da sogra. Ela está semiconsciente. Teremos que ajudá-la. Com cuidado calculado, Melissa elevou ligeiramente a cabeça de Dona Leonor e aproximou a colher com o caldo de seus lábios. Vamos, só mais esta dose. Foi nesse momento que Dona Leonor abriu os olhos repentinamente, assustando Melissa, que derrubou a colher. O quê? Você estava acordada? Balbuciou a nora, recuando um passo. Tempo suficiente para ouvir seus planos, Melissa, respondeu Dona Leonor, sentando-se na cama com uma força que surpreendeu a ambos. Rafael deu um passo à frente, ameaçador. O que significa isso? Significa que vocês foram descobertos, respondeu Jurema, entrando no quarto com o celular em punho, ainda gravando. Cada palavra, cada gota de veneno, cada plano para eliminar Dona Leonor e depois o Carlos. Tudo registrado. Melissa empalideceu. Você não entende. Ela está delirando, confusa. O arsênico no seu armário trancado também está confuso? Rebateu Jurema. Ou o laudo que confirma a substância no caldo? Ou as gravações de suas conversas com Rafael na casa de hóspedes? Sua empregada intrometida. Melissa avançou em direção a Jurema, mas foi contida por Severino, que entrava no quarto naquele momento. Acabou, Melissa, disse o jardineiro, segurando-a firmemente. A polícia está a caminho. Rafael, percebendo a gravidade da situação, tentou correr. Atravessou o corredor em direção à escadaria principal, mas foi surpreendido por Carlos Eduardo, que subia os degraus com expressão atônita. Carlos! Exclamou Rafael, parando, abruptamente. Não é o que parece. Ouvi tudo, Rafael, respondeu Carlos, sua voz trêmula de raiva contida. Estava ao telefone com Jurema durante toda a confissão de vocês. Cheguei há 20 minutos e fiquei escondido na biblioteca, ouvindo cada palavra. No quarto, Melissa debatia-se tentando se livrar de Severino. Carlos vai acreditar em mim. É a palavra de uma empregada contra a minha. Na verdade, interveio Conceição, entrando no quarto acompanhada do delegado Marcelo Ribeiro, é a sua própria palavra contra você mesma. Temos tudo gravado, Melissa. Cada confissão, cada detalhe do seu plano. Delegado Marcelo, um homem de meia idade, com expressão severa, aproximou-se de Melissa. Melissa Albuquerque, a senhora está detida pelas acusações de tentativa de homicídio qualificado, adulteração de substância alimentar e formação de quadrilha. Tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto o delegado recitava os direitos,
Melissa olhava incrédula para o marido, que agora estava parado à porta do quarto, o rosto uma máscara de dor e decepção. Carlos, você não entende. Fiz isso por nós. Você tentou matar minha mãe, respondeu ele com a voz embargada, e planejava fazer o mesmo comigo. Que tipo de monstro é você? Delegado Marcelo conduziu Melissa para fora do quarto, enquanto outros policiais que haviam chegado escoltavam Rafael. A chuva havia diminuído, mas ainda caía persistentemente sobre o casarão, como se a natureza quisesse lavar toda a maldade que impregnara aquelas paredes históricas. No quarto, Carlos ajoelhou-se ao lado da cama de Dona Leonor, segurando suas mãos com ternura. Mãe, perdoe-me por não ter percebido, por ter trazido essa mulher para nossas vidas. Não se culpe, meu filho, respondeu ela, acariciando seu rosto. Ela enganou a todos nós, mas agora acabou graças a Jurema. Carlos virou-se para a empregada, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Como poderei retribuir o que fez por minha família? Apenas cumpri meu dever, senhor, respondeu Jurema humildemente. Não poderia permitir tal injustiça. Nos dias seguintes, a história do casarão Albuquerque dominou os noticiários locais. A investigação revelou detalhes ainda mais sombrios. Melissa Montenegro, seu verdadeiro sobrenome, uma vez que usava nome falso, tinha passagens pela polícia em outros estados, sempre por golpes envolvendo pessoas idosas. Rafael, seu comparsa e amante de longa data, era um advogado sem escrúpulos, especializado em falsificação de documentos e desvio de heranças. A exumação do corpo de Augusto Albuquerque confirmou o que Dona Leonor suspeitava. Ele também havia sido envenenado com arsênico, em doses crescentes, que culminaram em sua partida repentina. O laudo médico original, que atestava causas naturais, havia sido forjado por um médico corrupto que também acabou sendo indiciado. Uma semana após a prisão de Melissa e Rafael, Carlos reuniu todos os funcionários do casarão na sala principal. Quero agradecer a cada um de vocês, começou ele, visivelmente emocionado. Especialmente a você, Jurema, que arriscou seu emprego e sua segurança para salvar minha mãe. E a você, Severino, fiel há tantos anos à nossa família. E a Conceição, que nos ajudou com seu conhecimento médico. Dona Leonor, sentada em sua poltrona favorita, parecia rejuvenescida. Suas bochechas haviam recuperado a cor e seus olhos brilhavam com uma vitalidade renovada. Jurema não será mais apenas uma funcionária nesta casa, anunciou a idosa com firmeza. Convidei-a para ser nossa governanta oficial com salário dobrado e um lugar permanente em nossa família. Jurema, emocionada, não conseguia encontrar palavras para expressar sua gratidão. Aquela família que ela salvara agora a acolhia como uma delas. Enquanto isso, no presídio feminino de Bangu, Melissa enfrentava a dura realidade de sua nova vida. Sem maquiagem, sem joias, sem o luxo ao qual havia se acostumado, ela era apenas mais uma detenta aguardando julgamento. As evidências contra ela e Rafael eram esmagadoras, e o promotor já anunciara que pediria a pena máxima. O casarão Albuquerque lentamente voltava à vida. As cortinas, fechadas por tanto tempo, foram abertas para deixar entrar a luz do sol. O piano, silencioso desde a debilitação de Dona Leonor, voltou a ser tocado todas as tardes. E no jardim, as roseiras que tanto amava floresciam novamente sob os cuidados dedicados de Severino. A verdade havia prevalecido. A justiça, ainda que tardia, finalmente alcançara aqueles que tentaram destruir uma família por ganância. E no centro dessa vitória estava Jurema Oliveira, uma mulher simples cuja coragem e integridade provaram ser mais fortes que todas as maquinações de Melissa. Um ano se passou desde os eventos que transformaram para sempre o casarão Albuquerque. A primavera chegara novamente a Petrópolis, cobrindo os jardins da propriedade com flores de ipê amarelo e jabuticabeiras carregadas de frutos. Da varanda principal, Dona Leonor observava o movimento dos pássaros entre as árvores, seu rosto sereno refletindo a paz reconquistada. "O café está servido, Dona Leonor", anunciou Jurema, trazendo uma bandeja com café fresco, pão de queijo e frutas da estação.
Obrigada, querida. A idosa sorriu, indicando a cadeira ao lado. Sente-se comigo. Está um dia lindo demais para ser apreciado sozinha. Jurema acomodou-se, servindo café para ambas. Seu status na casa havia mudado completamente. De empregada recém-contratada a governanta respeitada e, mais importante, amiga íntima da família. Usava agora roupas de melhor qualidade, presenteadas por Dona Leonor, embora mantivesse o mesmo lenço colorido nos cabelos, um símbolo de suas origens que se recusava a abandonar. O julgamento termina hoje, comentou Dona Leonor, seu olhar voltando-se para as montanhas distantes. Carlos já saiu para o fórum. A senhora está nervosa? Curiosamente, não. A idosa bebericou o café. A justiça dos homens seguirá seu curso. Melissa e Rafael pagarão por seus crimes, mas a verdadeira justiça já foi feita quando recuperei minha vida e minha família. O julgamento de Melissa Montenegro e Rafael Mendonça havia dominado os noticiários por semanas. As evidências eram irrefutáveis: gravações, o arsênico encontrado no frasco, as análises do caldo, os laudos da exumação de Augusto Albuquerque e as confissões de terceiros envolvidos, como o médico que forjara o atestado de óbito. Durante as investigações, detalhes sombrios do passado de Melissa vieram à tona. Seu verdadeiro nome era Milena Souza, natural de Recife, com extensa ficha criminal incluindo estelionato e falsidade ideológica. Rafael era seu cúmplice há mais de uma década, e juntos haviam aplicado golpes semelhantes em ao menos 3 outras famílias abastadas pelo país. Recebi uma ligação de uma senhora de Porto Alegre ontem, contou Dona Leonor. Rita Silveira. Ela perdeu o marido há 5 anos, em circunstâncias muito parecidas com as de Augusto. Melissa, ou Milena, trabalhou como enfermeira particular dele. Meu Deus, murmurou Jurema, quanto sofrimento essa mulher causou. O telefone tocou dentro da casa e Severino apareceu na varanda momentos depois. É o Carlos no telefone, Dona Leonor. Ele quer falar com a senhora e com a Jurema. As 2 mulheres entreolharam-se e apressaram-se para o escritório, onde o telefone estava fora do gancho. Dona Leonor ativou o viva-voz. Carlos, estamos aqui eu e Jurema. Acabou, anunciou ele, sua voz embargada pela emoção. Culpados de todas as acusações, 30 anos de reclusão para cada um, sem direito a benefícios. Um silêncio significativo pairou entre eles. Não era uma comemoração, mas o encerramento de um capítulo doloroso. Estou voltando para casa, continuou Carlos. Temos muito o que conversar sobre o futuro. Quando desligaram, Dona Leonor segurou as mãos de Jurema com firmeza. É hora de transformar dor em propósito, não acha? Aquela tarde, quando Carlos retornou do tribunal, uma pequena reunião acontecia na sala de estar do casarão. Além de Jurema, Severino e Dona Leonor, estavam presentes Conceição, seu namorado delegado Marcelo, e algumas outras pessoas que Jurema não conhecia. Quero apresentar a todos a doutora Patrícia Campos, disse Carlos, indicando uma mulher de meia-idade com cabelos cacheados grisalhos e expressão determinada. Ela coordena a ONG Guardiãs, que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica e idosos em situação de vulnerabilidade. Patrícia sorriu, avançando para apertar a mão de Jurema. Carlos e Dona Leonor me contaram sobre sua coragem, senhora Oliveira. É uma honra conhecê-la. O prazer é meu, respondeu Jurema intrigada, mas não entendo bem o motivo desta reunião. Dona Leonor tomou a palavra. Depois de tudo o que aconteceu, Carlos e eu chegamos à conclusão de que este casarão é grande demais apenas para nós, e que a fortuna dos Albuquerque poderia ter um propósito maior. Carlos continuou. Decidimos transformar a ala leste, onde minha mãe ficou reclusa durante tanto tempo, em um centro de apoio para mulheres vítimas de violência e idosos vulneráveis. Um espaço seguro, onde poderão receber assistência jurídica, psicológica e social. O Centro Jurema Oliveira, completou Dona Leonor com um sorriso para a governanta atônita. Como? Jurema levou as mãos à boca, os olhos marejados. Eu não mereço tal honra. Ninguém merece mais, afirmou Carlos com convicção. Sua coragem salvou não apenas minha mãe,
mas potencialmente muitas outras vítimas que Melissa poderia fazer no futuro. Queremos que sua história inspire outras pessoas a agirem quando presenciarem injustiças. Nos meses que se seguiram, o casarão Albuquerque transformou-se. A ala leste foi completamente reformada. Onde antes havia o quarto solitário de Dona Leonor, surgiram salas de atendimento, dormitórios temporários para mulheres em situação de risco e um centro de convivência para idosos. A inauguração do Centro Jurema Oliveira atraiu autoridades, imprensa e centenas de visitantes. No centro do hall principal, em uma redoma de vidro, estava exposta a panela de inox que Melissa usara para preparar o caldo envenenado, acompanhada de uma placa que dizia: "Lembrete de que o mal pode ser vencido quando existe coragem e verdade." Jurema, vestida com um tailleur azul marinho, presente de Dona Leonor para a ocasião, sentia-se deslocada. Com tanta atenção. Acostumada a servir nos bastidores, agora era o centro das atenções. "Como se sente sendo um símbolo de resistência?" perguntou uma repórter, aproximando-se com um microfone. "Não me vejo como símbolo de nada", respondeu Jurema com simplicidade. "Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, proteger alguém que estava sendo prejudicado." Mais tarde, quando a multidão diminuiu, Jurema encontrou Severino no jardim, cuidando de um novo canteiro de rosas, plantado especialmente para o centro. "Quem diria, hein, Jurema?" comentou ele com um sorriso largo. "De empregada a diretora de um centro social. É uma virada e tanto." "Ainda me sinto a mesma pessoa", ela respondeu, ajudando-o a regar as flores. "Só que agora tenho mais recursos para fazer a diferença." O sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de Petrópolis com tons alaranjados. No terraço, Dona Leonor e Carlos conversavam em voz baixa, seus perfis recortados contra o horizonte como guardiões do casarão. Naquela mesma noite, após os últimos convidados partirem, realizou-se uma pequena cerimônia particular no gazebo iluminado por lanternas. Conceição e Marcelo, que haviam ficado noivos durante o ano, celebravam seu casamento em uma cerimônia íntima com apenas os amigos mais próximos, aqueles que haviam compartilhado a jornada de descoberta e justiça no casarão Albuquerque. Para surpresa de todos, principalmente de Jurema, Carlos pediu a palavra durante o brinde. "Há um ano, quando minha vida desmoronou com a descoberta da traição de Melissa, pensei que nunca mais confiaria em ninguém", começou ele, sua voz firme apesar da emoção evidente. "Mas ao longo desses meses, reconectando-me com minha mãe e trabalhando lado a lado com Jurema na criação do centro, descobri que há muito mais bondade no mundo do que imaginamos." Ele se virou para Jurema, segurando gentilmente sua mão. "Começamos como patrão e empregada, mas o destino nos uniu de formas que jamais poderíamos prever. Sua força, sua integridade e sua compaixão trouxeram luz de volta à minha vida." Um murmúrio surpreso percorreu os presentes quando Carlos se ajoelhou, retirando uma pequena caixa do bolso. "Jurema Oliveira, sei que talvez seja cedo demais e que venho de um casamento que deixou cicatrizes profundas, mas você me daria a honra de compartilhar sua vida comigo? Não como funcionária, nem como amiga, mas como minha companheira." Jurema, geralmente tão firme e decidida, sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para Dona Leonor temendo sua desaprovação, mas encontrou apenas um sorriso encorajador e olhos brilhantes de lágrimas contidas. "Sempre sonhei em ter uma filha como você", disse a idosa, assentindo em aprovação. Com o coração transbordando de emoção, Jurema voltou-se para Carlos. "Sim", respondeu simplesmente, incapaz de elaborar mais palavras naquele momento avassalador. O pequeno grupo aplaudiu entusiasticamente enquanto Carlos colocava o anel, uma peça delicada com uma única safira, no dedo de Jurema. Não era ostentoso como as joias que Melissa exibia, mas carregava um simbolismo muito mais profundo. Representava um recomeço baseado em valores verdadeiros. 6 meses depois, o casarão, Albuquerque recebia seus primeiros residentes, 3 mulheres com seus filhos, fugindo de situações de violência doméstica, e 2 idosos que haviam sido vítimas de abandono. Jurema,
agora oficialmente noiva de Carlos, coordenava pessoalmente o acolhimento. Este lugar já viu muita dor, dizia ela aos novos moradores, enquanto os conduzia pelos corredores renovados. Mas aprendemos que até o sofrimento mais intenso pode ser transformado em propósito quando existe solidariedade. O centro cresceu rapidamente, tornando-se referência nacional em acolhimento e reintegração social. A história do casarão e da empregada que desmascarou uma criminosa impiedosa foi documentada e transformada em livro, inspirando outras iniciativas semelhantes pelo país. Em uma tarde ensolarada, enquanto Jurema organizava a biblioteca do centro, encontrou um álbum de fotografias antigas da família Albuquerque. Entre as imagens amareladas pelo tempo, uma em particular chamou sua atenção. Augusto e Leonor jovens de mãos dadas no jardim do casarão, rodeados por ipês floridos. Ele estaria orgulhoso, disse Dona Leonor, que entrava silenciosamente na biblioteca. Do centro, de Carlos, de você, de tudo o que construímos das cinzas da tragédia. Jurema abraçou a idosa, que se tornara para ela a mãe que perdera cedo demais. A senhora acha que conseguimos transformar completamente o significado deste lugar? Sem dúvida. Dona Leonor sorriu apontando pela janela para o jardim, onde Carlos conversava animadamente com um grupo de crianças recém-chegadas. Onde antes havia segredos e traições, agora há transparência e acolhimento. Onde o silêncio escondia maldades, agora as vozes se elevam em busca de justiça. No Jardim dos Fundos, a antiga casa de hóspedes, onde Melissa e Rafael planejavam seus crimes, havia sido transformada em uma pequena escola de artes para crianças acolhidas pelo centro. E na cozinha, onde o caldo envenenado era preparado, agora funcionava uma padaria comunitária que oferecia cursos profissionalizantes. Naquela noite, quando todos os moradores temporários e funcionários se reuniram para o jantar comunitário na grande sala de refeições, Carlos pediu um momento de atenção. Hoje completamos 6 meses desde a abertura oficial do Centro Jurema Oliveira, anunciou ele, erguendo sua taça. Neste curto período já acolhemos 27 pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecemos assistência jurídica a mais de 50 casos e testemunhamos 8 recomeços bem-sucedidos. Os aplausos ecoaram pelo salão. Jurema, sentada ao lado de Dona Leonor, sentia um misto de orgulho e humildade. Mas hoje também quero anunciar 2 novidades importantes, continuou Carlos. Primeiro, Dona Leonor e eu decidimos oficialmente transferir a propriedade deste casarão para a Fundação Albuquerque, garantindo que, independentemente do que aconteça conosco no futuro, o centro continuará seu trabalho por gerações. Mais aplausos, ainda mais entusiasmados. E segundo, Carlos olhou para Jurema com um sorriso radiante. Jurema e eu antecipamos nossa data de casamento. Em vez de esperar até o próximo ano, nos casaremos no próximo mês, aqui mesmo, no gazebo onde nos comprometemos. Um burburinho de surpresa e alegria percorreu a sala. Jurema corou intensamente, enquanto recebia abraços e cumprimentos de todos os lados. Mais tarde, quando a casa finalmente silenciou, Jurema caminhou sozinha pelos corredores do casarão que um dia a intimidara, e agora era seu lar. Parou diante da redoma de vidro, onde a panela do caldo envenenado permanecia exposta como um lembrete simbólico. Quem diria, murmurou para si mesma, que tudo começaria com uma simples colher de sopa. A jornada extraordinária de Jurema Oliveira, de empregada doméstica a diretora de um centro social e futura esposa de Carlos Eduardo Albuquerque, era a prova viva de que a coragem e a integridade podem transformar não apenas uma vida, mas muitas. Seu legado continuaria inspirando outras mulheres a encontrarem sua voz e seu valor, independentemente de sua origem ou posição social. E assim o casarão Albuquerque, que um dia abrigara segredos sombrios entre suas paredes centenárias, agora resplandecia como um farol de esperança na Serra de Petrópolis, um símbolo de que mesmo das situações mais difíceis podem nascer os mais belos recomeços. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Jurema pelo casarão Albuquerque
tenha tocado seus corações. Uma simples empregada doméstica que, com coragem e determinação, desvendou uma trama sinistra e transformou não apenas sua própria vida, mas a de muitos outros. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias inspiradoras de superação e recomeços. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta narrativa mexeu com suas emoções, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. A cada dia, trazemos novas histórias que exploram a profundidade dos sentimentos humanos e o poder transformador de pequenos gestos. Até nosso próximo encontro, onde mais uma história emocionante espera por você.